Alegria, salve, salve, família Seente. Estou muito feliz de você estar assistindo o nosso vídeo. Quer participar dos nossos vídeos? Deixa aqui seu comentário, suas perguntas. A gente cria vídeos de conteúdo respondendo perguntas, das perguntas que vocês deixam para a gente. Então, vem participar. Hoje, nós vamos falar sobre como é conviver com as diferenças. Por que a gente trouxe esse tema hoje? Porque todas as pessoas acham que pensam da maneira correta e não aceita ouvir a opinião das outras pessoas, não aceita o ponto de vista das outras pessoas. Isso acaba sendo um desafio para conviver nesse mundo onde a diversidade é uma parte muito importante. Dificilmente você vai ver uma pessoa igual a você, eu acredito que não exista. Todos somos diferentes. Não é, William? Você já encontrou alguém igual a você? Um salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. E não, nunca encontrei ninguém igual a mim. Nem tão chato, nem tão impertinente, nem tão intolerável, nem tão um monte de coisa que eu tenho de errado. Mas também um cara legal, que gosta de pessoas, que gosta de amar, que gosta de trabalhar. Não, nunca encontrei ninguém igual a mim, não. E acho até que graças a Deus, porque assim eu sou único. Eu quero fazer uma lembrança a todos que aqui estão, talvez nem todos saibam ou tenham conhecimento disso que eu vou falar agora, mas 40 anos atrás, nos anos 80, né, da nossa contemporaneidade, quem usava tatuagem era bandido. Quem usava cabelo comprido era efeminado. Quem usava brinco, homens, né, que usavam brinco, eram efeminados. E 40 anos passados, houve uma evolução bem grande na sociedade, onde passou-se a ver que a tatuagem é uma escolha pessoal, usar brinco, o homem que usa brinco é uma escolha pessoal, o cabelo comprido é uma questão de estilo. Quantos e quantos atores, artistas, cantores, enfim, passaram a usar isso, se tornou comum e normal. Não estou falando que a gente deva normalizar o que é ruim, até porque nada dessas coisas diz do caráter e da personalidade das pessoas. E isso, sim, representa que o convívio entre as diferenças é muito importante. Há quem goste de tatuagem, há homens que gostam de usar brinco, homens que gostam de usar pulseira, como é o meu caso, anel, homens que gostam de usar corrente, como é o meu caso. E as pessoas podem ou não gostar, isso é um desejo de cada um. Da mesma maneira, existem homens e mulheres que gostam de espiritualidade, que gostam de espiritismo e de umbanda, como é o nosso caso, que gostam da religião X, Y ou Z, e a gente precisa saber e aprender a respeitar todo mundo pelas suas próprias escolhas. Então, o que seria... Existe uma frase muito antiga que a minha mãe fala, né? Que seria do verde se todos gostassem do amarelo, né? O que seria do feio, né, se ninguém gostasse dele? Até porque também tem uma outra frase muito antiga, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então, eu acho que todos esses temas, eles tratam muito bem essa questão do uso adequado da nossa razão no sentido de conviver com as diferenças. Todos nós aqui somos diferentes. Graças a Deus, eu diria. Nenhum de nós aqui é igual. Então, eu gostaria de acrescentar que nós recebemos mediunicamente, né, uma mensagem de um guia superior aqui do nosso centro, do nosso CENTE, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, que ele falou que o maior problema do ser humano é o controle. O ser humano quer ter controle de tudo. Ele quer ter o pai e a mãe quer ter controle da vida dos filhos. O empregado quer ter controle da empresa. O empresário quer ter controle dos empregados. Você quer ter controle dos seus amigos. Os amigos querem ter o controle de você. O ser humano ainda vive na falsa ideia, numa ilusão de que pode controlar tudo e a todos. E essa sensação de controle, ela vem porque a opinião de que sempre você está certo e o outro está errado, ela é muito viva e muito forte. E a gente vem tratar nesse vídeo justamente para a gente pensar quando a gente tem uma opinião imutável, quando a gente tem um conceito que não vamos sair dele nunca. Como diz o William sempre, né?
Cuidado quando diz, né, dessa água não beberei, porque você amanhã pode estar nadando nela. A vida ela é eternamente isso. A gente muitas vezes acaba nadando da água que a gente falou que não queria nem beber. Então, não é que você não pode ter uma opinião, não é que você não pode ter um posicionamento, mas você deve entender que as coisas mudam, as pessoas se modificam, as situações se transformam. E ter uma certa flexibilidade para aceitar é muito importante. É claro que quando você vai procurar amigos, você procura aqueles que se afinizam com você. Não estou dizendo que você precisa, por exemplo, andar só com pessoas que estão, que são exatamente como você é, não é isso, mas que têm o mesmo gosto de música, gostam de ir para determinados lugares, mas muitas vezes a vida nos leva a conviver com pessoas completamente diferentes. E quantas vezes as pessoas casam e vão perceber que o cônjuge, após o casamento, é completamente diferente do que ele imaginava. Isso é muito, muito comum. E é muito difícil ainda conviver com as diferenças. Vocês concordam com isso? Pois é verdade, é muito difícil conviver com diferenças. Quando você sente que é difícil, quando você acha que é complicado, mas na realidade não é complicado. Na realidade é você viver, ter sua opinião e deixa cada um ser o que é, o que gosta de ser, o que gosta de ter. E também nada impede de você dar sua opinião e ficar por isso mesmo, porque as diferenças é que fazem essas guerras que tem. A diferença é que faz essas brigas em família. As diferenças é que fazem essas contendas entre marido e mulher. Eu escolhi uma cor-de-rosa para pôr na parede. Ele quer azul, e eu quero rosa, e ele quer azul. E aí? Vai fazer metade rosa e metade azul? É melhor entrar num acordo e colocar a cor de laranja, cor de cenoura, e uma cor que não tenha confusão. Eu acho que é assim que deve ser. Agora, com relação ao mando que a Andrea colocou, que o chefe manda, isso é uma questão de cargo, é uma questão de hierarquia dentro de uma empresa, tem que haver isso mesmo, porque senão o ser humano abusa. Se você não tiver um pouco de mão mais forte dentro de uma escola, como uma diretora, como uma professora, como um gerente de loja, como um diretor de uma fábrica, se você for muito, muito, assim, macio também, você não consegue colocar ordem em tudo. Agora, diferenças tem que haver. Quando tem alguma diferença, tem que ser conversado. É simples. Né, William? O que você acha disso? Eu acho que você fez uma colocação muito boa. A questão do mando em empresas, em escolas, ele precisa ser levado em consideração. Até porque é uma coisa muito importante, né, quando a gente pensa nisso. O fato de a gente conviver com as diferenças não quer dizer que não existam regras, né? A gente precisa conviver com as diferenças dentro de situações que têm regras. Até porque quando perde regra, você perde completamente o rumo também, né? E, infelizmente, muitas dessas coisas acabaram transgredindo ao longo do tempo, e uma coisa é você conviver com a diferença, sei lá, que nem a Andrea falou, o pai quer controlar o filho. Eu vou dar um exemplo meu, entendeu? Meu, que é bastante relevante, aquela história, né? Quando a gente fala da gente, não tem muita dúvida, né? Você não vai ter dúvida. Meu pai odiava tatuagem. Meu pai odiava brinco. Eu tinha um amigo muito próximo que passou a usar brinco. Meu pai falou para ele que na casa dele ele não entraria de brinco. Né? E se eu um dia quisesse fazer uma tatuagem, ele ia ficar transgredido, né? Para não dizer outra coisa. Que aquilo era coisa de bandido, aquilo era coisa de maloqueiro. E se meu filho, aliás, meus filhos, tirando um, todos têm tatuagem, né? Eu tenho 3, então só um não tem. Nenhum dos 2 meninos quis usar brinco, mas se usasse, para mim, isso não ia ser problema nenhum. Até porque eu tenho, né? Eu uso tatuagens, né? E passei a usar depois que meu pai desencarnou, porque eu tinha muito respeito por ele e não queria que isso fosse ultrapassado. Isso não molda o caráter da pessoa, não é a tatuagem que faz isso, não é o brinco que ele usa. Entretanto, existem regras. Meus filhos nunca levantaram a voz para mim sem ouvir, cala a boca,
sem ouvir aqui quem manda sou eu e por aí afora. A gente precisa ter essa compreensão que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu gostaria de lembrar que muito recentemente tivemos a mensagem do nosso grande pai Joaquim, no encerramento da nossa gira, dizendo que os tempos são chegados e todos sabemos disso. E é muito importante que saibamos lidar com as diferenças. E ele até fez esse seguinte gesto para nós, né? No momento de uma contenda, sem que você tenha necessidade de se colocar, como eu acabei de falar, numa posição de mando, feche os olhos, feche os ouvidos e feche a boca. Evite falar além do que você precisa, ou ver mais do que você está vendo, ou ouvir demais para que você não faça bobagem. Porque as bobagens, elas acontecem no máximo de segundo. As guerras, isso já comentamos em vídeos anteriores, as guerras, toda a história, elas acontecem por absolutas bobagens, e algumas por histórias, que se você for perguntar, você não sabe nem o porquê que ela começou. Tá certo? Então, nesse ponto aqui do nosso vídeo, para que a gente não entre em guerra, minha gente, vocês que estão assistindo a gente e nós, deixa o like pra gente, vai. Aí vocês vão mostrar que vocês estão dando like pra gente, é que nem coraçãozinho lá naquele negócio de carro de aplicativo, né? Deixa o like pra gente, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificações. Nós temos vídeos todas as terças e sábados de conteúdo exclusivo, domingos estudos do Livro dos Espíritos, sextas evangelhos, segundas aulas do professor Nestor e quartas podcast no caminho da espiritualidade. Aqui embaixo também nós vamos ter alguns links. Primeiro, o link da nossa comunidade, que você tem acesso a esse link, e você, a partir dele, faz parte da nossa comunidade. Nós permitimos que você entre, e ali você convive, você passa a vida conversando sobre a espiritualidade, que é muito gostoso. E também tem o link do livro de Antônio de Pádua Neves, o diretor espiritual desencarnado da nossa casa, psicografado por mim, com o objetivo de trazer dinheiro para a nossa casa. Também temos aqui embaixo o Pix, que é o nosso CNPJ, porque estamos na nossa campanha de abertura de porta para a rua. E para isso nós estamos precisando de dinheiro. Então a gente está pedindo para você contribuição do que você puder. Estamos dizendo a você que fazemos casamentos, batismos na Umbanda e fazemos também leituras de cartas, deixando claro um ponto, tá? Fazemos casamentos, porque eu sou um sacerdote formado, habilitado para fazer esse trabalho, e a Umbanda tem casamento, tem batismo, tanto de adulto quanto de criança, e também fazemos leituras de cartas, desde que com agendamento. Esse é o objetivo da gente poder trazer recursos financeiros para a nossa casa. Legal a ideia? André, você acha que eu fiz um bom jabá? Ficou bacana? Fez um ótimo jabá, só ficou faltando o nome do livro. Então, comenta aí o nome do livro e fala um pouquinho sobre esse livro. O livro chama-se Citações Diárias, Mensagens do Outro Mundo. É um livro com 31 respostas a perguntas que Antônio de Pádua Neves traz, perguntas essas que ele já viu que fazem para nós nos nossos trabalhos de quase 6 anos já de ciente, e também perguntas que ele responde no próprio plano espiritual. É um livro bem interessante que eu recomendo a todos que leiam, tá? Livro curtinho, pequenininho, baratinho também, tá? Não vai pesar no bolso de ninguém. Tem em e-book, tem em livro físico, e vai ser bem legal vocês poderem ter acesso a esse livro. Se alguém quiser e tiver contato conosco, entrando na nossa comunidade, pudermos nos encontrar um livro físico, eu, como psicógrafo, não sou autor do livro, mas eu terei o prazer de autografá-lo para você. Certo, Vani? Você achou que o jabá foi legal? Só você falou uma coisa só. Quando você estava falando sobre o livro, você disse que nós fizemos esse livro porque nós precisamos de dinheiro. Engano! Nós fizemos, não. Antônio fez questão de fazer esse livro para ajudar a esclarecer muita dúvida que todos nós temos. E ele se esforçou, ele tem muito o que fazer no plano espiritual, e é interessante que quando a gente fala que ele é Exu Caveira, todo mundo deve ficar arrepiado. Gente, Exu Caveira. Sim, é um nome. É um nome. Não é nada a ver com a personalidade dele, personalidade forte de uma pessoa que luta, que vai mesmo em frente e que enfrenta as coisas. Então, ele colocou as respostas para todos nós. Eu tenho certeza que quando você folhear esse livro, você vai encontrar resposta para as suas perguntas. Esse é o maior intuito
de Antônio estar se esforçando no plano espiritual e escrever os livros. Porque ele tem muito o que fazer, ele toma conta de um número gigante de espíritos que trabalham em favor do Cristo. Porque não pensa que ele é Exu caveira, que ele vai ser vestido de caveira, vir com cara de caveira, e ele não trabalha para o Cristo. Isso é simplesmente um nome. Um nome, uma filiação de que na Umbanda se chama falange. Nós podemos tirar o nome de falange, um grupo de espíritos que se afinam com um trabalho ao lado de Jesus para determinado tipo de trabalho no plano espiritual. Ele tem uma determinação, tem um grupo que se afina e fala, olha, nosso grupo vai chamar Caveira. Gostou? Gostei, achei bonito. Então, tá bom. Então, o nosso grupo vai lá no finalzinho, lá embaixo, prender os espíritos que estão aprontando nas casas das famílias. Vamos lá, turma, vamos lá pegar? Eles são a nossa polícia, eles são os nossos companheiros, aquele que faz o trabalho que nós podemos até dizer que é trabalho sujo, porque é o trabalho que vai da pesada, que vai lá buscar, que vai trazer, que vai amarrar, que vai deixar a gente em paz, porque a perseguição do plano espiritual, desses espíritos maus, é muito grande. Se nós não tivermos eles ali para nos auxiliar, gente, nós não íamos aguentar viver. Imagina se o anjo Gabriel vai vir aqui, o arcanjo Gabriel, ou Emmanuel, ou André Luiz, ou qualquer outro espírito maravilhoso aí, vai vir e vai prender esses espíritos maus que estão aqui rodeando-nos na Terra e atrapalhando a nossa evolução, a nossa casa, a nossa paz. Não, são grupos assim como eles, que fazem a nossa proteção. E são extremamente inteligentes, estudam muito, trabalham muito, e o Antônio nos respondeu um monte de coisa. O Antônio nota 10, Antônio nota 1000, e o William psicografou, porque o William tem ele como o seu mentor pessoal. Então, o William o psicografou. Seria o mais próximo para pegar e ficar na orelha. William, escreve que eu estou mandando. Olha, ele manda, viu? Ele escreve que eu estou mandando. Olha aí, vai escrevendo. É assim, não é, William? É assim, eu só vou aproveitar o gancho que você deu. Antônio nota 10, Antônio nota 1000, William nota 2, mas está tudo certo. Eu não quis dizer, a Vânia está certíssima, que bom trabalhar com as minhas colegas de trabalho sempre atentas, né? Eu cometi um ato falha na minha fala, que eu empolguei, né, para fazer o jabá e acabei falando abobrinha. Mas o que eu quis dizer é que Antônio ele está psicografando, ele está trazendo por mim 5 livros. Um já está pronto à venda, o segundo está já sendo colocado à venda, o terceiro já está pronto e será revisado, e tem mais 2 que ainda virão. E o objetivo dele é exatamente isso: contar histórias, explicar o que é a vida no plano espiritual e responder perguntas. Os 2 primeiros livros são de resposta a perguntas, tá? Propondo assuntos e tratando muitas coisas interessantes. De fato, ele não os fez com o objetivo da gente ganhar dinheiro, não foi isso, tá? Então, eu peço desculpas. Eu repito aqui, Antônio nota 10, Antônio nota 1000, William nota 2, tá? E eu peço perdão aí a minhas colegas de trabalho e a vocês que estão nos assistindo. Mas aí eu vou colocar a frase correta, uma vez que ele nos deu essa oportunidade de termos acesso a isso e fazemos parte de uma casa que está agora necessitando de recursos, esse livro está colocado à venda com o objetivo de nos ajudar. Legal a ideia? Peço desculpas, então, a todos, e eu acho que já falamos sobre convívio com as diferenças. Vocês viram que elas conviveram com as diferenças, né? Eu falei uma obrinha enorme e elas não me bateram, elas só me corrigiram de maneira muito amorosa e respeitosa. Gratidão. E aí eu quero pedir, então, para a coisa mais linda do mundo, 1 e 2, darem aí o tchau para vocês. De minha parte, axé. É muito legal a gente poder ter opinião e poder ser respeitado nessa opinião, né? Porque a gente refutar sempre uma opinião diferente da nossa é perder a oportunidade de aprender e de melhorar.
Então, é muito importante isso. Por isso que nós somos 3, muitas vezes a gente não concorda, mas a gente se entende para poder gravar esses vídeos e cada um complementa, muitas vezes, a informação do outro. Trabalhar em equipe é aceitar que a gente sempre tem algo para ensinar e muito que aprender. Isso é muito importante. Um beijo no coração de todos vocês. E axé. Axé, pessoal. Até a próxima.